Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. No episódio de hoje, galera, nós vamos falar sobre o filme Duna, e mais especificamente, para não ficar confusão, a adaptação atual de 2021 do Denis Villeneuve. Então galera, hoje a gente vai falar sobre a cena do Gonjabar. Mas antes da gente começar, galera, é claro, eu tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, não deixarem de ativar esse sininho e também de se inscreverem aí embaixo, porque ajuda pra caramba, pessoal. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza. Solta o Kraken. Então, pessoal, a revista Vanity Fair costuma fazer esses breakdowns super legais de cena com os diretores dos filmes. E um desses breakdowns mais recentes foi o breakdown dessa cena Gonjabar, com o diretor Denis Villeneuve, do filme Duna. E eu achei super legal. E os comentários deles me deram vários insights sobre não só essa cena e o jeito que eles queriam construir essa cena que existe no livro também, mas no contexto desse filme, mas também me deu muitos insights sobre o filme em si, sobre a história e tudo que está sendo passado naquele momento. Então isso foi o pontapé que realmente me fez querer analisar essa cena com vocês. Mas galera, como 99% dos críticos utilizaram a palavra denso para descrever esse filme, realmente é necessário um pouquinho de explicação sobre o universo do Duna antes que eu fale da cena em si, caso alguém aqui não tenha visto o filme. Eu não acho que a cena contém spoilers muito fortes do filme, porque na verdade ela é uma cena que tem no livro, tem na versão de 84 do David Lynch, e também ela é uma cena que tá em quase todos os trailers, então assim, é uma cena famosa, mas eu vou discutir ela em detalhes. E caso você não tenha visto essas coisas, é preciso de um pouquinho de informação sobre esse universo, então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas caso você já conheça esse universo, eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição exatamente para que ponto do vídeo você pode pular, caso você já saiba mais ou menos como funciona essa cena, os personagens presentes e o que tá rolando nesse momento específico. E caso você não saiba, assiste que eu dou uma explicadinha, uma contextualizada, só para você entender melhor o que eu tô falando ali na frente. Quando religião e política viajam na mesma cartilha, aqueles que viajam com ela acreditam que nada pode ficar em seu caminho. Seus movimentos tornam-se precipitados, cada vez mais rápidos. Eles colocam de lado todos os pensamentos sobre obstáculos e esquecem que o precipício não se mostra a um homem em uma corrida cega até que seja tarde demais. Então, pessoal, eu escolhi a cena do Gonjabar porque eu acredito que essa cena encapsula muito bem todas as temáticas do Duna e o que a história quer passar pra gente. Mas antes da gente falar direito sobre essa cena, eu acho que é importante explicar, né, caso alguém aí não tenha visto o filme, né, ou lido o livro, ou visto o filme de 84, porque eu acho que ele também tem a cena do Gonjabar. Mas caso você não conheça essas coisas, é importante explicar o que elas são basicamente, não só o teste, mas as pessoas que estão presentes, para que você entenda exatamente o que é a mensagem do Duna, e vai ser super rápido, relaxa. Então a gente tem o Paul, que é essencialmente um nobre, a mãe dele, que também é uma nobre, mas ela também pertence às Bene Gesserit, assim como a reverenda mãe, que tá também nessa cena. As duas pertencem a essa ordem, que é basicamente uma ordem de bruxas, digamos assim. São freiras espaciais, bruxas, que por conta de uma guerra há muito tempo atrás, que acabou proibindo o uso de inteligências artificiais e robôs avançados no universo do Duna, acabaram tendo que apostar no desenvolvimento do potencial humano, dos humanos com mentes abertas mais aprimoradas que podem realizar as funções que seriam dessas máquinas. E as Bene Gesserit têm procurado um ser que seria um ser grandioso, que traria com ele uma grande evolução, uma grande mudança no sistema. Basicamente o escolhido do universo Duna. Elas vêm esperado esse grande Messias. As Bene Gesserit, elas têm na mente delas essa visão, que seria em teoria nobre, da criação desse salvador que potencialmente levaria a humanidade para o melhor caminho possível, mas elas estão dispostas a manipular e manobrar e passar por cima de uma série de coisas para conseguir isso. Essencialmente, elas buscam o controle. No fim das contas, acaba que esse grande salvador, esse Messias, pode ser o Paul Atreides, justamente o filho da Lady Jessica, o que leva a reverenda mãe a fazer um teste com o Paul, um teste chamado Gonjabar. Então, o que é o teste do Gonjabar? Bom, basicamente o Gonjabar é uma espécie de agulha que contém veneno de metacianito. Quando esse veneno de metacianito entra em contato com uma pessoa, ele acaba causando morte instantânea. Os Bene Gesserit utilizam esse teste
para verificar a humanidade de uma pessoa, ou quão humana ela é. E como é que elas fazem isso? Bom, basicamente elas pegam essa agulha e colocam perto do pescoço da pessoa. Enquanto isso, a pessoa que está sendo testada coloca sua mão dentro de uma caixa. E nessa caixa, ela vai sentir algo extremamente doloroso. O teste é o seguinte: a pessoa precisa permanecer com sua mão dentro da caixa, por mais doloroso que seja. Porque se ela tirar a mão, a Bene Gesserit que está testando a pessoa vai colocar a agulha em seu pescoço, levando à morte instantânea. É um teste letal. E qual é a teoria por trás desse teste? Bom, a teoria é o seguinte: basicamente, um animal não suportaria a dor. Os instintos dele seriam mais fortes, então ele retiraria automaticamente a sua pata, ou seja lá qual parte do animal for, da caixa e seria morto pela agulha da Bene Gesserit. Mas um humano de verdade teria a presença suficiente naquele momento para ter um controle da sua mente. E dessa forma, a pessoa não retiraria a mão da caixa, por mais doloroso que fosse, porque ela controlaria sua mente para não sentir aquela dor e evitar sofrer uma morte instantânea com o Gonjabar. E é assim que funciona o teste. Beleza, como é que essa cena encapsula o que o filme e o livro que baseou esse filme querem passar como mensagem? Como é que essa cena reflete isso? Bom, o Duna foi escrito pelo Frank Herbert porque ele estava cansado e queria avisar as pessoas do perigo de líderes carismáticos. Ele também queria avisar as pessoas sobre a mistura perigosa que é a mistura da religião e de política. E por fim, ele também queria retratar um ciclo que se repete de opressão. Um ciclo que começa com o opressor sendo destituído pelo oprimido, que, por sua vez, acaba se tornando um novo opressor. E o interessante da cena em si é que a gente tem na Mãe Reverenda Bene Gesserit a representação de uma figura que justamente mistura política e religião. Na entrevista do Denis Villeneuve sobre a criação dessa cena, ele fala que ele criou esse véu, essa imagem desse véu na Mãe Bene Gesserit, baseado em roupas de freiras medievais, que eram um pouco assustadoras, para ser sincero, mas que causavam esse distanciamento entre uma pessoa e a outra, né? Esse véu que esconde os olhos e que distancia alguém da outra pessoa, a pessoa que porta a religião daquele que vem buscar conforto ou auxílio ou então qualquer outra coisa dentro da religião. E é uma escolha visual muito acertada, porque basicamente naquele momento a gente não sabe exatamente quem são os Bene Gesserits ainda. Bom, se você tá vendo o filme pela primeira vez ou lendo o livro pela primeira vez, a gente não sabe quem elas são, mas esse visual acaba comunicando pra gente visualmente o que elas fazem, que é justamente essa criação desse caminho ideal que acaba gerando toda essa religião que vai principalmente afetar os Fremen de Arrakis ou Duna. Além disso, nessa cena a gente vê como ela controla completamente não só a Lady Jessica, que tudo bem, é uma parte da ordem dos Bene Gesserits, mas também sobre o Paul, um príncipe, filho do Duque, que teoricamente tem poderes políticos acima do dela, mas mesmo assim ela tem maior poder sobre esses indivíduos, o que acaba comunicando pra gente o poder que as Bene Gesserits exercem nos bastidores e como elas manipulam a política para conseguir cumprir os seus próprios objetivos. Justamente a combinação de poderes para a qual o Herbert nos alerta em seu livro. Inclusive o Paul é levado a se ajoelhar perante ela, mostrando o quão poderosa ela é sobre ele. E quando ele fica abaixo dela, dá pra ver muito bem o simbolismo da opressão que ocorre ali das Bene Gesserits, não só sobre o Paul, mas o Paul ali representando todas essas figuras que fazem parte das casas, das grandes casas, né, do que seriam o poder político do sistema do Duna. E aí a gente cria outro paralelo interessante, porque a cena começa justamente com a Reverenda Mãe oprimindo o Paul, colocando ele pra passar pelo teste, mas assim como a história em si vai nos mostrar, começa com um opressor exercendo pleno controle sobre uma situação, acaba logo se transformando em uma batalha, em um teste. Não é à toa que a gente tem sempre plano contra plano do Paul e da Mãe Reverenda nessa cena, porque aí a gente começa a ter uma batalha entre os dois. O Paul começa a ter mais presença, até que no final ele acaba prevendo como as coisas vão se alterar no futuro e quem vai acabar se tornando o grande opressor é ele. Então a gente tem a transformação completa do ciclo que ocorre dentro da história do Duna e que é algo que o Frank Herbert realmente
queria explorar em seu livro, que é essa ideia que é o ciclo ininterrupto de oprimidos se tornando opressores. A coisa mais interessante dessa cena pra mim é que, de uma certa forma, ela acaba invocando um senso de ironia. Por que essa cena é irônica? É porque, por mais avançados que os humanos sejam nesse mundo e entendam que o conhecimento é a chave que os levará pra frente, afinal de contas é isso que serve as especiarias nesse universo, não só é a chave pra viagem intergaláctica, mas ela também é uma droga que permite que você abra sua mente e expanda sua consciência, absorvendo conhecimento. Embora eles tenham toda essa noção sobre evolução e que é o conhecimento realmente que nos leva pra frente, ao mesmo tempo, apesar de tudo, a gente tá repetindo padrões que são medievais, que nos remetem à Idade das Trevas. Talvez por isso a gente possa considerar que essa cena se passa numa biblioteca obscurecida, porque o conhecimento humano é a coisa mais importante dentro desse universo. A gente não tem computadores, então a gente não vai ter esse tipo de tecnologia presente na sala, mas a gente vai ter grandes livros. Mas ao mesmo tempo ela tá obscurecida, porque nós ainda continuamos colocando ênfase na busca de poder e controle acima de tudo. É justamente o que as Bene Gesserits representam, esse controle. A gente sempre acaba caindo nessa armadilha de repetir esses ciclos de erros na nossa busca por poder, na nossa busca por controle, que acabam desmerecendo e alterando qualquer nobre causa que a gente possa assumir. A religião, nesse caso, que poderia ser algo muito bonito, que poderia unir as pessoas e nos aproximar e fazer com que tratássemos melhor os outros que nos cercam, acaba sendo apenas um instrumento, uma manobra para um controle maior. Porque aquilo que você acreditava como causa, aquilo que você acreditava como objetivo, começam a se tornar justificativas. Justificativas para que você cumpra algo que na verdade são apenas seus interesses próprios. E você se perde nessa confusão. E eu acho que a Lady Jéssica também passa isso muito bem nessa cena. Bom, eu não preciso nem falar que na verdade a atuação de todos esses três personagens que estão presentes, a Lady Jéssica, a Reverenda Mãe e o Paul Atreides, que são o Timothée Chalamet, a Rebecca Ferguson e a Charlotte Rampling, eles fazem essa cena, né, com a atuação deles, é fantástica. Mas o que eu acho legal da Lady Jéssica nessa cena também, que eu acho que transmite muito bem essa mensagem, é que é nessa cena que a gente tem o famoso discurso mais citado do livro, que é o medo é o assassino de mentes. Aqui esse discurso é dado pra Lady Jéssica, e eu acho que é muito interessante porque é uma fala fenomenal, e é uma doutrina que passada pra Lady Jéssica, e por si só seria uma mensagem incrível, estaria ótimo, mas no caso ela tá usando uma situação na qual, por conta dessa organização a qual ela pertence, ela levou o seu filho basicamente para ser torturado e possivelmente morto, caso ele não passe nesse ritual. E ela tá se acalmando do lado de fora, desesperada como mãe, tentando raciocinar como uma Bene Gesserit, usando seu intelecto, usando essa frase. E seria uma excelente frase para você pensar em quando você tá com um ataque de ansiedade ou alguma coisa, sei lá, para fazer um teste, uma prova, ou então para fazer um exame médico, uma cirurgia. Mas para algo brutal desse jeito, que na verdade só alimenta um sistema, é justamente você usar algo interessante, você começar com uma ideia empolgante e acabar aplicando isso para coisas brutais que na verdade só servem a um propósito que acaba sendo de uma organização e não das pessoas, não em prol do bem maior. E é uma cena que comunica tudo isso através de sua direção, de sua mise-en-scène, de suas atuações e do seu diálogo, criando essa cena fantástica que realmente representa tudo que vai ser a futura mensagem do filme e das suas sequências. E pra encerrar, galera, pra fechar, eu queria terminar com uma última frase do Frank Herbert. A grandeza é uma experiência transitória. Nunca é consistente. Depende, em parte, da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que experiencia a grandeza deve ter uma sensação do mito que ela está participando. Ela deve refletir aquilo que é projetado nela. E deve sempre ter senso forte do irônico. É isso que faz com que a pessoa não caia na armadilha de acreditar em suas próprias pretensões. O irônico é o que permite que ela se mova dentro de si mesma. Sem essa qualidade, até mesmo a grandeza ocasional destruirá uma pessoa. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!